Ok? Vamos estar falando agora sobre a doutrina do pecado. Vamos estar começando sobre a sua natureza, a terminologia. Há vários termos utilizados na Bíblia que se referem àquilo que chamamos de pecado. Esses termos expressam diferentes aspectos do mal que um homem pratica e nos ajudam a compreender melhor o que seja o pecado em sua natureza. No Antigo Testamento, os principais termos hebraicos para pecado são shatar e o seu cognato, shet. Significa errar o alvo ou falhar, que é pechar. Quer dizer rebelião ativa, uma transgressão da vontade de Deus, significando desviar-se, com a ideia de torcer, referenciando-se à culpa produzida pelo pecado. Então esses são os termos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as palavras gregas comuns para pecado são asebia, significando impiedade, adiquia, indicando injustiça, falta de retidão, parabisses, traduzida por transgressão ou quebra da lei, anomia, que é iniquidade, ilegalidade, paracói, para dizer desobediência, não fazer o que Deus manda, mas o termo mais usado no Novo Testamento para designar o pecado é a amartia, ou como dizem, a martiologia, que é a doutrina do pecado, estudo do pecado. Significa errar o alvo. Isso que significa o pecado. É errar o alvo, atingir o alvo errado. Significa fracasso, falta e delito. Só em Romanos o apóstolo Paulo emprega essa palavra mais de 40 vezes. Cerca de 16 vezes só no capítulo 6 de Romanos. Portanto, a ideia de pecado é expressa por vários termos, cada um mostrando um aspecto do que é o pecado. Qual o conceito do pecado? O que é o pecado? Como defini-lo? E quais os seus aspectos essenciais? Langston define o pecado dizendo que é um estado mal da alma ou da personalidade. Ele acrescenta dizendo: incluímos nessa definição o resultado desse estado, isto é, os atos pecaminosos. Para ele, então, pecado é um estado mal da alma e da sua manifestação. Este conceito deixa de mencionar Deus contra quem o pecado é cometido. Rie diz que o pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Este enunciado não deixa claro em que plano essa contrariedade pode ocorrer, se apenas em atos ou também no estado da alma, se o pecado da pessoa é somente no corpo físico ou também da alma. Beckhoff tem uma definição mais precisa. Diz ele que pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Podemos dizer que, segundo essa definição, pecado é qualquer ação omissa ou uma omissão, ou atitude ou estado da alma que esteja em desacordo com a vontade revelada de Deus. Ele implica em transgressão, ilegalidade, desobediência, desvio da vontade divina. Para esclarecer melhor a ideia bíblica de pecado, ok? Então vamos esclarecer qual é essa ideia bíblica de pecado. Vamos destacar alguns. Pecado é contra Deus, é algo contra Deus. O pecado é sempre algo contra Deus e a sua vontade manifesta, mesmo quando ele atinge diretamente as pessoas. Em última análise, é contra Deus que ele está usando ou está praticando.
porque contraria a vontade de Deus. A lei de Deus para a vida humana é em parte revelada na consciência moral das pessoas. É de forma mais completa nas Escrituras. Ou seja, como nós falamos na matéria passada sobre a antropologia, o homem ele sabe que ele está errado muitas vezes pela sua própria consciência, que o acusa, que eu cometi um erro, eu fiz algo errado. A própria consciência dele vai o acusar se ele cometeu um delito, se ele cometeu um pecado. E há também através do Espírito Santo que nos mostra, ele nos ensina, nos ajuda a entender os caminhos retos de Deus. Ele mostra também, ele se entristece, ele orienta os servos de Deus a não cometerem pecado. Por isso que temos que estar submisso a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Quando se fala da lei moral de Deus, quer se referir a todo o conjunto de normas divinas para a vida, cuja existência central é o amor incondicional de Deus, com reflexo na relação com o próximo. O pecado, portanto, em última análise, reflete a falta de amor leal a Deus e ao próximo. Deus é amor, e sua vontade é boa, agradável e perfeita. Isso está lá em Romanos 12:2. Pecado está fora desse amor e dessa vontade divina. É errar o alvo. Isso significa o pecado. Errar o alvo. Pecado inclui o estado da alma e os seus efeitos. Pecado não é apenas o que fazemos, não é o que somente nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele inclui também a disposição da vontade contrária a Deus. Ou seja, se Deus está te mostrando a vontade dele, você faz ao contrário daquilo a qual Deus mostrou para você, você também está pecando. Paulo diz que a mentalidade da carne, que é a natureza decaída, ela é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. E Jesus ensinou que do coração do homem, do interior da pessoa, é que saem os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, a imoralidade, os furtos, os falsos testemunhas, calúnias. E aqui se faz a diferença entre o pecado e pecados. Pecados são os atos ou a omissão deles. Pecado, por sua vez, é a natureza humana que produz pecados como fruto. Em outras palavras, pecado é atributo humano, e pecados são os efeitos inevitáveis desse atributo. Ou seja, nós somos seres pecadores, mas também através disso, o pecado são os efeitos daquilo a qual nós já temos na nossa natureza, que é o pecado a qual Adão e Eva transgrediram a lei de Deus lá no jardim do Éden. Aí todos pecaram, mas graças a Deus que todos alcançam a graça através de Cristo Jesus. O pecado envolve a culpa. Culpa é o estado de merecimento da punição pela violação de uma lei. Qualquer um que transgride a lei de Deus é culpado diante dele. O sentimento de culpa em geral nasce no ato de realizar algo que sabemos que não deveríamos fazer. Há uma diferença entre ser culpado e sentir-se culpado. Muitos não acreditam, principalmente ímpio, não acredita no pecado. O pecado ele te escraviza. A pessoa saber que ela é uma pecadora te escraviza, te prende. Como é que Deus faz isso com uma pessoa? Como é que Deus faz isso com os seus servos? Muitos não têm a sabedoria de Deus. Deus não lhe deu a revelação para poder entender que isso está na natureza humana. Todos somos pecadores. Ninguém é justo perante Deus. Todos precisamos ser redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Somente as criaturas racionais pecam. A natureza física e irracional não pode pecar. Os animais e a natureza podem causar danos, mas sem caráter moral, portanto não peca. O pecado pressupõe consciência da vontade de Deus e a liberdade de exercer a vontade própria. A natureza física não pode conhecer nem tem vontade.
Os animais irracionais não possuem consciência moral, nem têm natureza espiritual para conhecer a Deus. Então eles não podem pecar. Só seres racionais pecam. Origem e consequência do pecado. Como começou o pecado da humanidade? Qual é sua fonte? Que efeitos ela produz? Vamos estar examinando alguns deles. A queda da humanidade no pecado. A queda da humanidade do pecado é um fator fundamental na história bíblica da salvação. Esse evento está narrado no capítulo 3 de Gênesis e constitui um dos pilares do alicerce sobre o qual toda a Bíblia é constituída. Portanto, na teologia, o estudo da queda da raça humana, do pecado, é básico para que se compreenda a natureza moral do homem, tal como a conhecemos, e a história bíblica da redenção. Lá no Jardim do Éden, quando os homens pecaram, Deus já providenciou a redenção através daquele cordeiro que Deus matou e através dele fez a roupa. O primeiro sacrifício que houve foi ali no Jardim do Éden, simbolizando o próprio Cristo, aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como está lá em Gênesis. Então houve o pecado, houve a desobediência, mas Deus providenciou a salvação. A descrição bíblica, Gênesis 3, descreve suscitamente a queda de Adão e do pecado, no pecado, e por extensão de toda a humanidade, ou seja, Adão pecou, houve a extensão para toda a humanidade. Como interpretar esse relato? Os liberais consideram a descrição de Gênesis 3 não como um fator histórico, não como algo histórico, e sim como uma lenda, isto é, uma história que vem nos sendo contada acerca de um personagem da tradição cristã judaica. O neo-ortodoxo vê o registro como um mito, quer dizer, uma história primitiva, tendo como objetivo conduzir ou o significado não literal. Assim, para Karl Barth, o relato não é algo ocorrido na história, porém uma realidade espiritual e verdadeira, verdade sem fato. Para as duas posições acima, a liberal e o neo-ortodoxo, a narrativa não traz nenhum elemento histórico, mas para um grande grupo de teólogos estudiosos da Bíblia, Gênesis 3 trata sim de um fato que realmente ocorreu na vida de Adão, o primeiro indivíduo humano criado por Deus entre os seres. Entre os que assim pensam, alguns são literalistas da interpretação, não dando margem para nenhum simbolismo. Outros, entretanto, consideram a narrativa como um fato real, ou seja, nós cremos nessa linha. Foi um fator real que aconteceu. Adão e Eva pecaram e automaticamente o pecado foi para toda a humanidade. Nós cremos no mito. O Espírito Santo de Deus nos dá essa certeza dentro do nosso coração. A origem do pecado. Não foi Deus quem criou o pecado, nem quem induziu o homem a pecar. Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O pecado nasce dentro do homem, quando ele é submetido a fatores que o estimulam a transgredir a lei de Deus. No caso de Adão, foi o diabo com as suas artimanhas que o conduziu a pecar, com o intuito de levar Adão a desobedecer a Deus, e o diabo deu vários passos. Primeiro tentou confundir a mulher no tocante ao que Deus havia dito, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ele alterou os termos do mandamento divino e acrescentou-lhe algo, tornando-o assim muito pesado e restritivo excessivamente a liberdade do homem. Então foi lá em Gênesis, no jardim, que houve o primeiro pecado. Satanás fez a cabeça da mulher através daquilo a qual o próprio Deus tinha falado, e Adão falou para ela. Deus não falou pessoalmente para a mulher, Deus falou para Adão e Adão falou para sua mulher. E Adão não estava ali perto, Satanás se aproveitou disso e persuadiu a mulher, e a mulher pecou. Depois o próprio Adão foi e cometeu também um ato. Muitos cabeças de carochinha hoje em dia acreditam que o que a Eva comeu ali no jardim foi, no caso não foi uma fruta. Eva fez sexo com Satanás, esse seria o pecado, mas há um equívoco nisso. Se a Eva fez
sexo com Satanás. Então o que aconteceu? Bem provável que também Adão fez a mesma coisa, porque Adão também praticou a mesma coisa. Não há possibilidade disso, não há possibilidade. Então Adão dormiu com Eva, aí Adão também pegou e se contaminou. O próprio Deus já tinha falado desde o começo, quando ele criou Adão e Eva: crescer e multiplicar. Então faça assim relações. Então não tem nada a ver. Por isso que nós temos que ter base bíblica. Base bíblica, eu traduzi a Bíblia do hebraico para o português e tá assim, assim, assim. Mas só que não leva em contexto o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto da própria narração e tantas outras coisas que se deve estar respeitando para estar lendo o texto, e não também ficar pegando mitos, buscando um livro com mitos e dando como uma verdade absoluta, buscando livros que não são inspirados pelo próprio Deus e dando como uma verdade absoluta, achando que eles são os donos da razão, que todas as igrejas são falsas, ok? Temos que vigiar concernente a isso. A possibilidade de não pecar. O ser humano não foi feito de modo que não pudesse pecar. Ele foi criado com um ser livre, tendo que fazer uma escolha fundamental: viver submissão à lei de Deus ou fora da lei divina. Se naquele período da prova ele escolhesse viver em submissão a Deus, provavelmente seria confirmado no seu estado de perfeição original e viveria eternamente. Caso contrário, pecaria e morreria. E foi o que aconteceu. Uma escolha. Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva, e eles preferiram fazer o que bem entendeu a eles, achando que estavam fazendo a coisa certa, mas acabaram errando. Deus não interferiu. Deus deu o livre-arbítrio para eles. Separação do homem com Deus. A separação do homem com Deus está na própria essência do pecado. Foi natural o efeito. Através do pecado, através daquilo a qual o homem fez lá no Jardim do Éden, houve essa separação. Deus expulsou eles de lá, do Jardim do Éden. Houve uma separação entre os homens e o próprio Deus. A transmissão do pecado. A questão que se levanta aqui é como o pecado chegou a atingir toda a humanidade. Esse fato teria alguma ligação com o pecado de Adão, ou cada indivíduo tem o seu momento de queda, como Adão? A universidade do pecado. Mostramos já que o pecado é um estado mau da alma e que o princípio fundamental desse estado é mau e egoísta. Desejamos agora mostrar que esse estado mau é universal. Isto é, que todos nascem nesse estado mau da natureza. O salmista dizia: em pecado me concebeu minha mãe. O único que não pecou foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus o protegeu, o guardou, o cobriu Maria da sua natureza pecaminosa, para que Jesus também não tivesse a nossa natureza pecaminosa. Então o Espírito Santo foi aquele que guardou a Jesus ali no ventre, e ele não cometeu nenhum pecado. Mas todos nós somos pecados através daquilo a qual Adão fez. A consequência da queda de Adão quanto ao mundo em geral foi isso, foi que Adão ele pecou. As escrituras reconhecem que o mundo todo sofreu uma grande mudança por causa do pecado de Adão. Então Adão pecou, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade, por todo aquele que crê. Por isso Jesus foi lá e deu a sua vida, porque através de um homem todos pecaram, através de um homem todos acabaram se tornando pecadores, mas através também de um homem que é Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito, todos se tornaram justos
E Deus é aquele que justifica, que torna justo os servos dele, a serva dele, ok? Deus te abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a você, minha irmã. Continue. Vamos para a próxima matéria.